Bem-vindos a mais uma edição dos CODEX, o seu programa de novidades e opinião do universo dos videogames. E galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente me pediu nos últimos dias, que é sobre o alpha do World of Warcraft. Alguns jogadores conseguiram reunir informações de como era a primeira versão do jogo lá em 2003, que quase ninguém jogou, e criaram servidores para você poder aproveitar o primeiro World of Warcraft jogável. E hoje, nesse vídeo, eles vão mostrar pra gente segredos e conteúdos que foram removidos, que você nunca viu dentro do jogo. Então vamos dar uma olhada, vamos fazer esse react aos segredos e conteúdos removidos do alpha do World of Warcraft. Mas, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixa aquele like, clica no joinha, marca o sininho para você ser avisado sempre que tem um novo vídeo. E também escreve um comentário. Pode deixar uma receita de bolo. Pode deixar aqui um código de um jogo que você jogava quando você era criança. Escreve o que você quiser, que eu leio todos os comentários aqui do canal. E compartilha com os amigos. Coloca no grupo da guilda, coloca no grupo do WhatsApp, que ajuda pra caramba o canal. E também não se esqueça de se inscrever no canal de lives do CODEX, que o link tá aqui embaixo, tá bom? Então deixa o like, clica no sininho e se inscreve no canal de live. Então galera, vamos dar uma olhada. O vídeo está em inglês, mas eu coloquei as legendas aqui para que vocês possam ver, tá bom? Vamos dar uma olhada. E, atendendo a pedidos, eu tô fazendo o react do vídeo do Asmongold, fazendo o react a esse vídeo, porque o pessoal acha que fica mais engraçado. Mas vamos lá. So, there's apparently a new server, mas não se preocupa, que eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo original. For the alpha. It is the original. Let's take a look at it. Here we go. How is it going, fellow gamers? Following the reaction to my video on the 0.5.3 I'm one of the gamers. Essa é a primeira versão da troll feminina, a troll mulher. Ou como se chama hoje em dia, troll corpo 2. Tá? É a primeira versão, dá pra entender porque que a Blizzard mudou. Sim, era literalmente assim, não é a piada dos 1º de abril. Oh my god, as Mongoloid reacted to my video, What a god. I decided I would go ahead and do a follow-up, this time doing a deeper dive into the quirks of the old systems and exploring the cool places. Imagine that. Aquilo aí que ele tá mostrando é a primeira versão do sistema de talentos. O sistema de talentos não era por classe. Você ganhava pontos e você podia comprar talentos aleatórios para o seu personagem. Então você podia ser um mago com talentos de ataque melee. É até interessante esse conceito, né? Cara, eu fiquei curioso de jogar essa versão. 5.3 client and seeing how much has changed from December 11th of 2003 to November 23rd of 2004. I hope you boys enjoy. Ah, então na verdade esse vídeo... tá, vamos lá. Very quick disclaimer, even after well over 20 hours of exploring, I can guarantee you I have not yet seen everything there is to see here on the 0.5.3 beta. I love how they can make houses like this in the beta of the game, but somehow even in Dragonflight this is impossible. Well, there's no way we could do this. Oh, really? Que a Blizzard fica dizendo que é muito complicado fazer housing. É claro que essa versão do housing é diferente da versão que nós teríamos do jogador, tá? É claro. Mas é irônico. Que a Blizzard fala, não! Para fazer housing no WoW, a gente vai ter que levar mais 3 expansões. E assim, eles falaram isso. Nós temos que fazer em várias expansões, trabalhar nisso para colocar o housing no jogo. Aí o cara no Alpha bota uma casa. É diferente, eu sei. Mas continua sendo irônico. I will have a link to the Alpha project in the description, as well as a link to their Discord. Now, let's get into the first thing I wanted to show you guys, with that being the Spirit Revivers. With Deathwalking not being in working order yet on the 0.5.3 client, you are required to bind yourself to a Spirit Healer. This means that if I was to set my Reviver in Red Ridge while leveling, then I died in Duskwood, I would be revived in Red Ridge. This feature... Holy shit. So there were... wow. Dude, that would have been fucking brutal. That's interesting, yeah. Oh my god.
É tipo uma Hearthstone, só que pra morte. Vocês entenderam como é que é? Não tinha os espíritos healers pelo mapa, né? Então você tinha que se linkar a um ressuscitador em algum mapa, e quando você morria, você voltava para ele. Então, se você tivesse linkado o ressuscitador do outro mapa, você morria, você voltava para outro mapa. Feature was only in the game because they did not yet get the chance to work on death walking. Another thing I wanted to point out to you guys was the horse trainer for the humans being much closer here on 0.5.3, which may have you guys wondering, what's up with the Eastvale logging camp? What's over there? Well, the logging camp really did not change all that much aside from the inclusion of a spider trainer, who's an important NPC for hunters here on 0.5.3, as in order to use a specific species of pet, you needed to seek out a trainer for that pet. This feature made hunters roam the open world searching for pet trainers, giving players... I wonder if they're gonna ever do this in like a Season of Mastery or something like Isso é that. legal. That's kind of cool. Isso é legal. Like, it's annoying at the same time, but it is kind of cool as like a, this is one thing that your class can do. Isso é legal. O Yeah, problema é que moreover, todo we mundo explore vai... the open world and come across some pretty cool sights along the O problema é que todo mundo vai olhar no Red, onde está o seu treinador de pet, e vai... Pra quem não viu outro vídeo, é o seguinte, o caçador, pra ele poder aprender as habilidades de cada pet, tinha um treinador para cada tipo de pet. Então tinha um treinador de aranha, um treinador de morcego, um treinador de lobo, e para aprender as habilidades de lobo, você tinha que ir nesse treinador. E eles ficavam espalhados pelo mapa. Assim, é uma coisa interessante para 2004. Para hoje em dia, todo mundo vai olhar no Red e vai direto para onde ele está. Mesmo assim, é interessante. Você faz com que o jogador tenha que andar por vários mapas, tenha que explorar os mapas, né, do jogo. way. Also, all species of pet here on 0.5.3 have completely different abilities than one another, making each pet completely unique. On the topic of new systems, the talent system here on 0.5.3 is entirely different from how you know it, as I teased in my first video. As I mentioned... Holy shit, look at this. Critical, chance to get a critical with one-handed swords by 6%, and it costs 25 talent points. Holy shit, man. The talents are very unspecific compared to what was released. Attack rating with one-handed swords by 6. 1.1, with every class in the game having access to the same talents, with the talent system having like 5 categories. Attribution enhancement with things such as agility, stamina, and strength increases, followed by defensive talents with things such as dodge, block, health regeneration, and armor value enhancers, followed by then magic talents, which only really give you protection from certain schools of magic. Yeah, look at that. You even had Holy Resist inside of the original game. Isn't that nuts? This seems really hardcore. Yeah, I know. Sim. Isso parece muito MMO hardcore. The fourth category we have is Slayer talents, which provide for you talents which aid you in killing and tracking certain types of mobs, such as giants, dragons. E esses talentos é para todas as classes. Você podia jogar com um mago e pegar um talento para aumentar seu ataque com uma espada de uma mão. Como isso ia funcionar, não sei. Mas você tinha. Beast elementals and much more. Lastly, we have weapon talents, which are quite basic. So you would have different types of specializations for killing different mobs. Thank God that didn't go live. Yeah. Oh, awful. In their application, just being general crit increases and damage bonuses for certain weapon types. And while we're on the topic of new things, I might as well mention that each class in the game has new abilities to play around with while leveling, or should I say old, some more than others, making the leveling experience extremely refreshing in comparison to what I'm used to. What's this here? Wait, let me see this. Shadow Word Fumble. A word of darkness that reduces a target's chance to hit by 75%. Holy shit. That's really good. Aqui são os talentos. Tem sleep? What you guys are used to, even. O sacerdote tem sleep? Tava ali. Aqui são os talentos da classe, né? Não tinha trilha de talentos ainda no Alpha. Play Dead. Fazer de morto. Mages even have an invisibility spell here on 0.5.3, making them like a rogue? I don't even know what their purpose would have been here. But now that we got some of the new systems out of the way, or really old systems. Oh, Radgar! Grande Radgar original. Essa é a versão do Radgar original, porque teoricamente o Radgar era para estar velho. Por isso a versão dele da Bunny Crusader é essa versão velha. I should say, allow for me to really start showing you guys some cool spots here on the Alpha. Oh my god, okay. Starting with first, Booty Bay. The biggest changes to this area I'm sure you guys can visibly see now, with that being how the boat is docked, as well as the drastically increased defenses, Booty Bay being quite heavily armed here on 0.5. Holy shit. Pô, é legal.
Following Booty Bay, I wanted to show you guys how Gurabashi Arena looked here on This looks Alpha. about Wow. the same. Not much has changed here aside from some textures and the Sure. statues on the outside of the arena. Unfortunately for me, there were no poor helpless noobs. Oh, wow, look at that. Are these in the original game? Não sei. I don't think that they are. Não lembro. Maybe there were gates that would ever come out. Slaughter, so I ended up moving on. The next thing I wanted to show you guys was Zogre up here on 0.5.3, which uses What the the Dark Portal fuck? for its entrance, as this is the asset they used for Oh. many incomplete instances. Yeah, Though that kinda once entering makes Zogre sense. up, I was quite disappointed as it is extremely early into development, though it is It's a not bridge. It's like, yeah, so like we're basically gonna build it, or like I figure we put a bridge like right there, and like, yeah, let's start with that. Okay. Vamos começar com a ponte. surprising as they didn't release ZG until patch 1.7. Released September 22nd of 2005, 2 years after this point. Mas galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusiva do NoPing. E você acha que não funciona, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias, e se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta, e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. And even though I shut it off in the last video, we cannot leave the territory of Alpha Stranglethorn Vale without Yeah, first this showing ended off up actually again in the Jogoro game. Island's untextured Statue of Liberty. Yep. Next, I wanted to show you guys Dark Shore since there's a little bit that changed here. Not much really, to be honest with you. Primarily just a Stable Master added for mount training in the left-hand corner. Sure, Next place I that wanted to makes show you guys sense. was Red Ridge, but It's so cool to me. I think I said this the first time I saw a video of this area, of this like version of the game. It's so cool to like look at the game and see things that are still in the game in Dragonflight. It's like this is an asset that was made in 2001 and it is still in the game. Talvez não not devesse for the estar, reason né? you may be Deve ter uma assuming. coisa This moderna. town has not changed at all in the past 20 years of active development, shit. right down to belly grub. This to me is grub. honestly pretty crazy, but nonetheless, There our he next is. stop is going to be Sentinel Hill in Westfall, a Oh, location God. which is quite barren compared Isn't it crazy? Like, yeah, it's the portals. The portals have been there forever. comparison to even its vanilla counterpart, which was released only 11 months after 0.5.3. And yes, Moonbrook is exactly the same. Nothing's changed. Yeah, there, it I seems know, that sad. way. Following Sentinel Hill, I wanted to show you guys some of the differences in Stormwind. Yeah, the first of which is being this the the location next to the stockades? stockades that What was the- yeah. completely redone. What the also, fuck? though player housing is in the game, as you can see on my screen, It sure only is. really being an island with some placeholder houses, the player housing instance is not there. Peraí, deixa eu explicar isso aqui pra vocês. Deixa eu ver se ele vai Next falar alguma interesting coisa. É o seguinte, porque na verdade, durante o alpha do World of Warcraft, a Blizzard chegou a pensar e chegou até a produzir player housing para World of Warcraft. Sim, no alpha, eles estavam pensando se iriam colocar player housing no clássico, ok? Então talvez o clássico poderia ter player housing, no clássico, em 2004. E eles chegaram a trabalhar um pouquinho nesse player housing. Que é isso daqui. Isso foi falado pelos próprios devs que trabalharam na época. Eles não chegaram a desenvolver muito o sistema, ok? Eles pensaram
se valia a pena ou não colocar e como funcionaria o sistema. Eles acabaram criando uma ilha que lá teriam as casas dos jogadores. E não seriam casas instanciadas, que na época não tinha esse conceito muito... Ah, na verdade tinha sim. Depois eles chegaram até a colocar um portal para onde o jogador iria entrar para sua casa. Tanto vocês estão vendo aqui que é uma ilha, o jogador ia entrar no portal Vento Bravo e iria para essa ilha onde estaria a sua casa. Isso foi lá no Alpha, mas logo eles desistiram da ideia. Only really being an island with some placeholder houses, the player housing instance is not there. É aqui, ó. A estância, a entrada para o player house em Vento Bravo. Peraí, deixa eu botar aqui. The player housing instance seria, se eu não me engano, seria aqui, ó. No cantinho direito, seria aqui. Is not there. The next interesting thing I wanted to show you guys was a entrada para Playhouse teve no jogo, no Alpha ou no Beta, mas também eles logo tiraram. BRD on 0.5.3, where I guessed what is done of BRD, pretty much only having a terrorist looking over the burning steps completed at this point in time. Wow. Next, I wanted to show you guys... Dude, the iron, like, there's a part of me, I kind of like the Iron Forge in like the beta more than I like what ended up coming out. Like with all the little fucking bridges, because it reminds me of like Moria. Sim, concordo. Lord of the Lembra Rings. muito Senhor dos Anéis. This is Iron cool. Forge, but Iron Forge here on... Alta Forge original era para ter 2 andares. Até porque naquela época a ideia da Blizzard é que as cidades fossem muito maior, porque existia um conceito nos MMOs que os jogadores iam passar muito tempo nas cidades, eles fariam muitas coisas nas cidades. Os MMOs Sandbox, os jogadores passavam muito tempo na cidade. Então todas as cidades seriam centros para os jogadores. Então elas eram muito grandes, tá? Isso é que explica ter sido lançado com 6 cidades no jogo original. 6 cidades no jogo original. Que se você pensar hoje em dia é impensável, porque o jogador, se tiver uma cidade para cada facção, já tá bom hoje em dia, né? Naquela época não. Cidade era uma coisa importante. 0.5.3 look at is this. so massive. This is it would take fucking over nuts. 25 minutes to show you guys all of it. Oh so, my God. Linked in the description will be a video of me touring Iron Forge, seeing how it looked back in 2003. É bem legal so essa I will área, show you how man. the old Deep Run tram looked, as well as old Iron Forge, This is which crazy. did serve a function with it being... Holy shit. And I thought this was really cool. I think it was in like BFA or Legion where you finally went into old Iron Forge. I thought that was so cool that Blizzard did that. Não, foi em Cataclismo, eu acho. Antiga Iron Forge. O que é isso? Isso aqui é antiga Iron Forge. Porque a história de Alta Forge é a seguinte. Alta Forge é a cidade dos anões, mas a Alta Forge que nós conhecemos, ela foi construída sobre a antiga Alta Forge que fica debaixo da terra. E tinha uma entrada para a antiga Alta Forge. Na verdade, tem uma entrada para a antiga Alta Forge lá na sala onde ficam os líderes anões. Até Cataclisma ou Legion, eu não lembro quando, a única maneira de você entrar era tendo um mago, que ele parava na entrada, ele dava o teleporte, de vez em quando ele bugava, ele conseguia passar para o outro lado, que é isso daqui. Então, na verdade, a Blizzard, desde o clássico, ela já tinha trabalhado com a antiga Alta Forge para fazer alguma coisa, mas ela só liberou para os jogadores irem para lá. Foi Legion que ela liberou, que a gente encontra lá o Magni, que ele está cristalizado, porque o Magni ele fica cristalizado no Cataclisma. Mas eu não lembro se no Cataclisma a gente já consegue descer e ver ele cristalizado. Acho que em Legion ele volta, né? Em Legion ele volta para... Não, foi em BFA que ele volta. Eu não lembro. Mas então, existe uma cidade inteira debaixo de Alta Forja, ok? E desde o clássico ela já tinha feito pelo menos essa partezinha aqui da antiga Alta Forja que a gente conseguia ir. the throne room to Magni Bronzebeard. Yep, The place I there he wanted to take is. you guys next Which, was... again, I think is kind of funny how Magni ended up there all along. After 20 years, there he is. was the tip of the Eastern Kingdoms, with that being Undercity. Champion. Undercity, much like Iron The Forge, wounds. is so massive in its size, Ah lá. I couldn't pause.
Cidade Baixa também tinha 2 andares, a versão possibly original. show you all of it in one video. Though the Oh, biggest changes to the man. Undercity Ah lá, are tá vendo? minor, such as the little tunnel system at the top of Undercity, Ah lá, tá providing vendo? for you some cool Segundo andar de sights. Cidade Baixa. I will have a video Sure. exploring the Undercity in the description as well for those of you who want a more in-depth look. Following the Undercity, I want to take the chance to show you guys the super dungeon that Scarlet Monastery used to be on 0.5.3. As I am sure many of you know, the World of Warcraft team planned for every single dungeon in vanilla to be the size of the Dead Mines, thinking it would be more interesting for players that way. Which is kind of true. I mean, to be fair, like, whenever I think back to the greatest dungeons in vanilla WoW, it's like Maraudon. Like, I think that original BR... Maraudon, a melhor dungeon do clássico? Asmongold. Você bebeu só Dr. Pepper hoje? RD is the best dungeon that Blizzard has ever made. And by the way, I don't even think it's close. Qual que ele falou It's que é the melhor? best dungeon. And by the way, dungeons in vanilla WoW, it's like Maraudon. Like, I think that original BRD is the best BRD? dungeon that Blizzard has ever made. And by the way, I don't even think it's close. It's the best dungeon by a mile. Não gosto tanto, não. where this rendition So of the good. dungeon comes into play. This, like Ironforge and Undercity, is so Each of those massive I was guys have able to turn it names, into its own apparently. video, link in the description. Scarlet Next Witch place I and want to show you Hero. O que ele tá mostrando ali é que na versão original, o Monastério Escarlate era uma grande dungeon toda. Não tinham 4. A versão original de Monastério Escarlate, a versão que foi lançada, eram 4 dungeons. Aí no Cataclismo ela transformou, ela juntou 2 em 2 e viraram 2 dungeons. Mas a versão original do Alpha era uma grande dungeon, porque como ele falou, a ideia é que todas as dungeons do clássico fossem do tamanho de BRD, que é aquela dungeon gigantesca de level máximo. Você pode entrar no level 58 ou 59 já. Mas é aquela dungeon gigantesca lá na Montanha Rocha Negra. you guys was Gadget Zan, a completely different site than what you guys are used to seeing upon entering Tanaris. Bem diferente. With that, Zul'Farrak has not yet been made an instance, so it is just a part of the open world at this point in time in World of Warcraft's development. And it looks exactly the same, by the way. After Yeah, Zul'Farrak was always kind of boring, you know? Yeah. But, like, damn. I'm trying to think, like, I mean, Sunken Temple, I never figured out Sunken Temple. Sunken Temple era horroroso. Like, I Meu never Deus do really céu. understood. Like, you go down, you kill, like, Sunken these Temple era guys, horrível. and there's, like, this dude at the bottom, and then there's, like, oh, fuck, there's, like, these dragons that go around. Era na época and que o then there's, like, another conceito guy, and then there's the big era você dragon, passar a and tarde numa he's dungeon. hard. It's a couple 50. Vamos jogar o World of Warcraft hoje? Vamos fazer o quê? Vamos fazer Sunken Temple. Aí você passa a tarde fazendo Sunken Temple. O seu gameplay daquele dia, a sua jogatina daquele dia era uma dungeon. 5. So it's like, and then like, yeah, I'm thinking about it. It's giving me a headache. It's nuts. Zul'Farrak, I wanted to show you guys Ratchet here on 0.5.3 with it looking entirely different than how it does when the game is released in 1.1, with the dock taking up a ton of space. Next, I want to show you guys what Orgrimmar used to look like back in the alpha, with it in all honesty being quite small It's in about the comparison to same. how it is released in 1.1, with the coolest part of this Orgrimmar rendition being the inclusion of the 1v1 arena that was supposed to be in What? Orgrimmar for the release of Vanilla, way What the fuck? That's crazy. in the back. A feature that many private servers, such as Duskhaven for example, have taken advantage of and got working. The next location Oh, wasn't that where fucking, like, what's his name? Garrosh Fart Cairn? Não, sim. É o I Antigarote. think that's why they removed 1v1. Yeah. Sim. Isso aqui era uma arena que teria... Não teria não, ainda tem. Se você vai lá no final de Orgrimmar, você tem uma arena. Lá é onde o Garrosh lutou contra o Carry. No livro, isso é contado no livro, que depois o Garrosh vira... Não, verdade, o Garrosh vira chefe guerreiro da Horda antes. Mas também em Wrath of the Lich King, o evento de lançamento de Wrath of the Lich King para a Horda, ele começa com o Garrosh desafiando o Troll pro Mak'gora nessa arena. A gente vai para essa arena, a gente senta, vê os dois lutando. Aí o Arthas começa a atacar o Orgrimmar. E aí o Troll não tem o tempo para isso. Congela o Garrosh como se ele não fosse nada e vai lutar contra o Frostwyrm e o Garrosh fica lá. Eu sou uma criança, o Troll tava brincando comigo. Yeah, it was. Holy shit. E aí muitos servidores privados, porque isso tem no WoW desde o clássico, mas ele tá lá jogado no WoW, não serve para nada, né?
E só serviu para alguma coisa no Wrath of Lich King quando você tinha esse evento acontecer, você via os dois lutando, você ficava sentado lá, e alguns servidores piratas abrem essa arena para os jogadores ficarem duelos lá dentro, e o pessoal assistindo. Pelo menos é isso que eu sei. Não sei Well, I'm glad they finally used it. That's such a cool idea. That's awesome. É, The podiam location ter I wanted to eventos take you aqui. guys to was Thunder Bluff, with this city also undergoing many changes in the 11 months between the release of 0.5.3 and 1.1. Though no changes are extremely drastic, this city has so many small things to check out. I will also likely need just to like do a little video bits on of things. just Yeah, Thunder sure. Bluff in the future. Next, I wanted to show you guys what Darkshore looked like 20 years ago, with it also really Minha cidade favorita em todo o World of Warcraft. not undergoing a ridiculous amount of Isn't it nuts how the game, this is 20 years ago, and some of the graphics, I think that the WoW graphics still look pretty good. Like, obviously, and it's not Witcher 3, okay? It's not Unreal 5. But I think that they have, like, a certain appeal to them and a certain style to them that really lasts. Que tem um estilo, tem. Agora Trees don't dizer look que... that great. I give you until that. the release of Cataclysm in about December of 2010, when Deathwing came in and he ransacked yeah, this little I night think it elf looks village good. like the badass Cara, eu adorava essa cidade. Não sei se eu já contei pra vocês, mas todo personagem que eu upei nessa cidade. Eu upei em Darkshore, em Alberdyne. Todo. É porque eu gostava da área inicial dos elfos. Então, o primeiro personagem que eu criei foi um druida elfo noturno. Eu upei ele até o level 20. Não tava gostando muito. Aí eu upei humano. Né? Porque eu comecei jogando na Aliança. Humano, bruxo. Onde é que eu upei? Eu vim de barco até aqui. Vim andando até aqui porque eu queria upar nessa zona, porque eu adorava essa zona. Aí depois eu fui upar um... Paladino humano. O Paladino humano eu não upei aqui não. Mas aí depois eu fui upar um Draenei Xamã, eu upei aqui também. Eu adoro essa zona de Darkshore e adoro Alberdyne. Era a minha cidade favorita. A Alberdyne foi a cidade que foi destruída ou a Alberdyne foi a cidade que entrou no lugar da cidade que foi destruída? Não, a Alberdyne era a cidade original. Aí eu lembro que tinha aqueles esqueletos de monstro Lago Ness na praia, aí cada um te dava uma quest diferente. Aí lá no norte tinha uma quest, tinha um gnomozinho que mandava você mergulhar e tinha os murlocs, cara. that he is. Tudo isso se perdeu no Cataclismo. Anyways, following Darkshore, I wanted to show you guys Darnassus, the only capital city on this version of the game that has not undergone any changes aside from the removal of their Yeah, because nobody ever went there. Exatamente, Even the devs ninguém ia never pra went there. Makes Darnassus. sense. docking system, which is only due to the boats not working here on 0.5.3, needing to speak with a boat master in order to traverse. Se for parar pra pensar, o World of Warcraft ele tem tanto conteúdo maneiro para ser explorado que tá literalmente jogado. Até essas próprias cidades, as capitais. Darnassus, eu particularmente acho uma capital muito bonita, muito legal e ninguém vai lá. Qual foi a última vez que vocês foram para Darnassus? Qual foi a última vez que vocês estiveram em Darnassus? No caso da Horda, acho que o pessoal até vai para Orgrimmar, passa pro Thunder Bluff, até Cidade Baixa o pessoal passa. Agora Darnassus, quem é que vai para Darnassus? É lá no norte do mapa. Eu ia falar no bumbum do mapa, mas bumbum ficaria para baixo, né? Darnassus tá lá cima. É lá na careca do Osmogold, lá em cima. Ninguém vai para Darnassus. E ele é tão legal, tão bonito. Não vou nem falar de Exodar, né? Porque Lua Prata também acho que o pessoal vai. Exodar e Darnassus são literalmente nada. A Blizzard poderia fazer tanta coisa, reutilizar, não sei. Ela poderia brincar com essas zonas que estão prontas. São legais e não estão sendo usadas. The open world and jump continents. The next two places I wanted to show you guys Makes were sense. removed battlegrounds, one of them being named the Fields of Snow, which was actually Isso é legal. A Blizzard, ela chegou a pensar em vários Battlegrounds que nunca foram lançados. Vai mostrar um deles. Plains of Snows, planícies do gelo. turned into So Alterac Alterac Valley yeah. for the release of Que virou Alterac The Valley. other battleground I wanted to show you guys was never implemented into the game, being the an Ashara one? absolutely gigantic open battlefield that É, looks to have been Ashara, created né? for 20v20s or 50v50s, though the software limitations for Blizzard in 2003 were definitely too great to implement this into Holy vanilla. shit. Wow. I will show you guys more of this battleground in specific, but it really is just a massive piece of land with a few shelters scattered around.
É, esse Battleground é uma zona gigantesca com vários prédios no meio. All of the buildings you can find are already in the game in vanilla WoW. You've seen them before. I wish they had more things like that in vanilla WoW. Like, I do. Or like in the game in general, like not just vanilla WoW. But they had like more large-scale PvP encounters. Because like I don't think WoW ever really was that great about doing like small-scale PvP. But it was always good with, like, large-scale, like, Alterac Valley. I thought Alterac Valley was awesome. Cara, eu gosto de Battlegrounds tanto os pequenos quanto os grandes. Following those two battlegrounds, É o conteúdo PVP que eu mais gosto, é Battlegrounds. Tanto grande quanto pequeno. Acho que ela poderia trabalhar melhor os grandes. Eu gosto bastante de Alterac Valley, mas dá pra dar uma trabalhada. Sabe? Ashram, cara. Ashram agora... Essa versão que a gente consegue entrar, para quem não sabe, Ashram agora você consegue entrar se você entrar no Battleground épico aleatório, né? Eu acho até divertido também essa versão. Eu acho divertido essa última versão que a gente pode jogar agora. Acho divertido, acho legal. Ilha da Conquista também acho legal. Acho que dava para trabalhar um pouquinho mais. É porque o WoW tem muita limitação de sistema, né? Não dá pra fazer esses Battleground gigantescos. Se você juntar mais de 20 jogadores juntos no mesmo mapa, fica um lag absurdo. Então, enquanto não mudar o sistema, não tem muito o que fazer. Eu queria mais, mas por outro lado eu entendo. I wanted to show you guys the incomplete version of Karazhan. Since we're on the topic of incomplete things, I suppose I might as well show you this. And then since they started here on 0.5.3, despite not releasing it until January of 2007 with the release of Burning Crusade, it is insane to me that they started this despite not implementing it into the game for another 4.5 years. Oh my God. It looks like Mas isso aqui faz sentido, porque na verdade a Blizzard, ela estava pensando que a versão original do World of Warcraft seria muito maior do que foi lançada. Ela chegou em um determinado momento em pensar em colocar o Som Esmeralda no jogo original, Outland, Terraland no jogo original, Karazhan no jogo original. Em determinado momento, a ideia do jogo do World of Warcraft ia ser ainda maior. Basicamente, toda a primeira expansão Burning Crusade ia estar no jogo original, além do Som Esmeralda e outras coisas. looks like it needs 4.5 years of development. Yeah, Por I would isso, say so. Wow. Look at this. What the fuck? por isso que já tem essas versões, apesar de não estar renderizada, mas, putz, isso aqui no Alpha ela já estava trabalhando em Karazhan, porque talvez, em determinado momento, ela pensou em lançar Karazhan no clássico. Por isso que já está tão avançada assim. Fuck. Also, while on the topic of incomplete raids, Encourage is also here, despite it not being released until January of 2006, 3 years after, and exactly 1 year away from the end of Vanilla's life cycle. Yeah. AQ is a lot more complete than Karazhan, but it is also very unfinished, such as many things are on the beta, but I thought it was pretty cool, and I also thought it'd be worth showing you guys. Furthermore, the legendary Dwarven Airport above Ironforge is accessible in this version of the game and able to be ran around, which just adds to the list of things that you can do here on the beta, which you cannot on the live version of the I wonder why they took that out. Também. I always thought the airport was really cool. Também. game. Dungeons such as RFK and Shadowfang Keep are entirely the same, every dungeon other than those ones I showed you having minor changes to them, such as stockades missing a wing, like I mentioned in my last video on the project. Wow. Though, lads, I am going to conclude the video here, as this video thus far has taken me over 2 weeks of research and days upon days of editing. Though if Holy you'd like to see fucking more shit, exploring man. here on 0.5.3, be sure to let me know in the comment section below. And also, again, if you have any interest in playing this game for yourself, a link to this project's download and Discord will be I've in the gotta try description of this, the video. man. Special I've gotta thanks try to this- Yoshi for helping me find try these this game, locations, man. and another special thanks to Grender for the See what hard it's work like. developing this project into what it is today. I love and Isn't I it above appreciate Ironforge? all Yeah, of it you is. boys, and I also wanted to mention thank you guys for the massive amount of support I got on my last video on the project. That was overwhelming, and the fact that Asmongold reacted to it was also so shocking. I can't believe it. Thank you guys so much. That comes from the bottom of my heart. And I will see you in the next video. Peace. Wow. Ah, ele agradeceu aos Mogos, mas não me agradeceu por ter Wait, this reagido ao cooking vídeo and dragging a dele. house under the board was in the beta? Yeah, I know, but I mean, like, you can't actually have that in the game. That would be nuts. Yeah, there's no way. No voice. I don't know why people get so fixated on the voice of a content creator. It's so weird how, like, there's people in chat that are like, oh my god, his voice, his voice, his voice. Oh my god, he's not talking normal. Like, Jesus fuck. Like, what is this cringy shit? What are you even 13? Jesus Christ. Oh, it's so weird, man. Exatamente. Oh, Ficar olhando a voz, a Anyway, aparência. Que bobagem. this is fucking cool. Mais this is importante é really você ver a fucking tricolor ou ser flamenguista.
I'm so excited to try this out and see what the actual game looks like. This is so fucking badass. I do hope that Blizzard one day, like, I don't even entirely know. I don't know what exactly it is about Vanilla WoW, but there was something that was so fucking special about it. I don't know, man. Like, porque era revolucionário pra época, pô. Was it the world? Was it the time? Era was tudo. It like nostalgia? Was it? I don't know. I think probably a lot of different things. É tudo somado. O que é o especial do Baunilha, do Vanilla? É tudo, cara. É a nostalgia, é a época que ele foi lançado, é a revolução que ele foi no mercado dos jogos, não só dos MMOs, mas dos jogos de uma maneira geral. É a qualidade do próprio jogo, a chance de, para muitos jogadores, pela primeira vez, estar dentro de um RPG de verdade, sabe? Explorar o mundo gigantesco, a história do World of Warcraft, um jogo da Blizzard, é tudo somado, não é uma coisa só que faz o Baunilha ser tão especial. Aqui no Brasil a gente não tem tanto disso, porque o Baunilha, Vanilla é baunilha, sim, o sorvete, o sabor, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto disso, porque o Vanilla, o clássico, o World of Warcraft só foi realmente lançado no Cataclisma. Então a grande maioria dos jogadores brasileiros não jogou nessa época, jogou a partir do Cataclisma quando ele chegou no Brasil. E quem jogou, você tinha aquela galera que tinha cartão internacional, ou porque já tinha idade, ou porque o pai tinha um cartão internacional para você poder jogar, e aquela galera que jogava nos servidores piratas. O que tem de gente que adora encher a boca, não, eu sou um verdadeiro jogador de World of Warcraft, eu jogo desde o clássico, eu passei por todo, eu raidava hardcore. E o cara jogava num servidor pirata porque não tinha cartão de crédito nacional, era moleque na época. O que tem eu conheço bastante, que fica tirando onda, nunca jogou. Mas beleza, não importa, né? Cada um que tira o sua onda com o que quiser, né? Como se isso fosse uma grande coisa. Aí, gatinha, eu raidei no clássico. Ah, meu Deus, estou com tesão. Então, o jogador brasileiro ele tem mais essa ligação, talvez, com Cataclisma do que com clássico. Não tem essa coisa, o baunilha, o vanilla. Agora, o jogador americano, o jogador europeu. Acho que o jogador chinês eu não sei. Porque é engraçado, o jogador chinês tem uma ligação muito forte com o clássico, mas eu não sei se o clássico também já foi lançado na China, não sei. Na China, não sei. Sabe? Mas o jogador americano tem essa ligação. O clássico é um momento para ele. A kid, I mean, yeah, definitely. But like, people are still going back and playing like classic era now. Isn't that nuts? É porque a versão atual não tá tão legal, né? Made by OG old men. Yeah. Angry old men. There you go. That's who made this game. Yeah. Oh, God. I think it's just nostalgia. The only thing I really enjoy from Vanilla is Lich King and the original skill trees. Yeah, maybe that's it. Maybe it's all nostalgia. But, like, damn, there's a lot of people that do feel the same way I do. And I'm sure for you guys that this is really cool to see. And I hope that Blizzard one day can make a season of mastery or something like that implements some of these old things, like maybe the old Ironforge or something like that. I think that would be so cool if they did that. I don't know if it'll ever happen. I have a pretty good feeling it won't. Cara, eu também acho. É isso que os jogadores querem na Season of Mastery. Querem coisas diferentes. Talvez dungeons que nunca foram lançadas. Raids que nunca foram lançadas. Agora, sinceramente, eu acho que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque para isso ela teria que demandar tempo, dinheiro, recurso. Ela teria que gastar. É muito mais fácil ela ficar relançando o clássico a cada um ano, aumentando em 10% o dano, diminuindo em 10% o dano, sabe? Sem tendo que gastar o mínimo de recursos possíveis. Infelizmente, eu acho que é isso que vai acontecer. Para fazer esse Season of Mastery legal, ela teria que gastar. E eu acho que ela não vai gastar. It is so cool to imagine. A não ser que a situação esteja desesperadora e ela tem que correr atrás dos jogadores. And if someone played WoW for the first time, do you think they could get the same feeling with retail? No. Retail, it's just like, again, like the games
the way games nowadays work, it's just so much different than the way it used to be. And I don't think you can really try to have that same experience that you Sim, não tem had como. maybe. É uma época however many diferente, as fucking pessoas são years ago it was. diferentes, So a I vida don't que a think gente vive é it's really that diferente, nossa easy, man. relação com os jogos é But diferente. given the actual reason to play Classic again, yeah, there you go. Blizzard now is so much different from back then. Oh, I mean, yeah, I don't think hardly anything is the same except for the name, man. Retail players who are really playing hardcore right now are blown away about how good vanilla is. It isn't just nostalgia. Well, I think another reason why so many people are playing vanilla WoW streamers it's because it's getting a lot of viewership. Obviously, anytime... Desculpa. Olha aqui as postagens que apareceram para o Osmogoso. Quanto você precisa de retirement, né? De quando você se aposenta. Quanto você precisa acumular para se aposentar? Você é normal? Fique numa perna só e outras mudanças da sua vida para manter seu corpo feliz. 6 mudanças para manter seu corpo feliz. Fique numa perna só. Que é do lado quanto você precisa de dinheiro para se aposentar. Playing vanilla WoW streamers O Asmongold, ele tá procurando coisas para se aposentar. Quanto que ele precisa acumular antes de ele se aposentar? E tá procurando maneiras para deixar a sua vida melhor. A lot of viewership. Obviously, anytime that something is going to get viewership, people are going to have a more positive perspective on it. That's just usually how these kinds of things go. There's an audience for it, and it creates a positive feedback loop where you see, and like, look at this, right? I mean, like, the top 4, and, you know, like fucking 4 out of 5, the top streams here are all classic WoW. Não, todos são clássico WoW. Yeah, it's not just streamers, though. No, I think so. Os 6 yeah, you're right. I streamers mean, there's a lot of mais people views that são like todos playing clássicos. And, I mean, good for them. I think Eu até that's gravei cool. um vídeo sobre isso que eu vou soltar Classic essa needs to semana. be free. Yeah, if they did a season of Mastery where Classic WoW was free, I think a ton of people would go back and start trying to play it again. I think so many people would come back. Cara, um vídeo interessante. Eu sinceramente pensei que ia ter mais segredos. Mas o vídeo é interessante. Gostei desse vídeo. O que vocês acharam dos segredos aqui do World of Warcraft Classic? Tinha alguma coisa que vocês já sabiam? Tinha alguma coisa que vocês não sabiam? Deixe comentário, escreve aqui embaixo para saber o que vocês acharam.